Olá, meninos e meninas do quinto ano, tudo bem? Hoje vamos falar em geografia sobre o nosso país, o Brasil. O Brasil ele é composto por 26 estados e um Distrito Federal. Observem aqui o mapa do nosso país, do Brasil. Os estados possuem diferentes cidades. E cada cidade tem os seus aspectos, seja cultural, histórico, social, econômico. Esses aspectos podem estar relacionados à história daquele local ou à grande concentração de população. Vale destacar algumas cidades do Brasil. Vamos observar essas cidades na página 47 da nossa apostila. As cidades que vamos destacar aqui têm grande influência na economia do Brasil, do nosso país. São elas: Brasília, Distrito Federal, que é a capital do Brasil; São Paulo, que é considerada a cidade mais populosa do Brasil; Rio de Janeiro, que apresenta um importante acervo histórico e arquitetônico e é a cidade mais visitada do Brasil; Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil e é famosa pelos seus pontos históricos; Belo Horizonte, Minas Gerais, é o terceiro município mais populoso da região Sudeste; Fortaleza, Ceará, apresenta grande atração turística com 15 praias no seu litoral de 34 quilômetros. Curitiba, Paraná, é uma cidade que apresenta uma boa qualidade de vida de acordo com o IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Com o objetivo de procurar, Recife, Pernambuco, apresenta belas praias e arquiteturas holandesas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é considerado uma das cidades mais arborizadas do país. Vamos então fazer a leitura da página 48, texto e contexto. Observando todas as cidades, podemos concluir que cada uma é uma construção humana, com casas, pessoas, indústrias, comércios, com suas diferentes formas. Diante disso, a paisagem urbana de cada uma apresenta um perfil diferente, com seu aspecto econômico, histórico e cultural. As cidades podem ser classificadas conforme as características que são encontradas nelas. Então, vamos agora ver cada classificação de cidade. As cidades são construções sociais que ocupam um espaço e que são transformadas pela ação do homem. Assim, as cidades podem receber títulos. Vamos conhecer alguns títulos que as cidades podem receber. Primeiro, nós vamos falar das cidades naturais. Está relacionado à época da colonização, quando os povos vieram colonizar o Brasil. A quantidade de pessoas foi tão grande que essas cidades começaram a se desenvolver rapidamente a partir da construção de casas, de ruas. E essas pessoas vinham para cá com o objetivo de explorar o ouro e as pedras preciosas. Outro motivo para o surgimento das cidades naturais era a proteção. Eles queriam se proteger de determinadas situações. Um exemplo desse tipo de cidade é São Vicente, que foi a primeira
vila aqui do Brasil. Outro exemplo é a cidade de Minas Gerais, que foi bastante explorada devido ao ouro que se encontrava lá. O segundo tipo de cidade é a cidade planejada. Como o próprio nome já diz, esse tipo de cidade foi planejada por arquitetos e engenheiros. Assim, essas cidades têm ruas largas, locais próprios para o comércio, locais próprios para a moradia. Um exemplo de cidade planejada que podemos citar é Brasília. Um outro exemplo, Aracaju. Temos também as cidades industriais. Essas cidades são totalmente planejadas para receber um grande número de indústrias. E isso auxilia o setor industrial, porque nesses locais tem tecnologia de ponta e indústrias com alta capacidade de produção. Podemos citar São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia. Cidades portuárias. Essas cidades se caracterizam pelas atividades de importação e exportação de produtos e mercadorias através dos portos. Como exemplo, podemos citar a cidade de Santos, em São Paulo. Outro tipo de cidade são as cidades turísticas. São aquelas onde a economia da cidade é baseada no turismo, em atividades turísticas. Ou seja, são aquelas cidades que têm bastante visitantes de outros locais. Como exemplo, podemos citar as regiões do sul, como as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Temos também as cidades religiosas. São aquelas que se caracterizam por atrair fiéis de diferentes regiões para aquela cidade. Um exemplo que podemos citar de cidades religiosas é Aparecida, em São Paulo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Por último, temos as cidades históricas, que se caracteriza por diversas construções antigas, como monumentos, igrejas e casas, o que agrega um valor histórico a essa cidade. Como exemplo, podemos citar Ouro Preto, em Minas Gerais. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre São João da Barra? São João da Barra, ela pode ser considerada uma cidade portuária, porque, como todos devem saber, nós temos o Porto do Açu. São João da Barra também pode ser considerada uma cidade religiosa, porque temos em Atafona o Santuário de Nossa Senhora da Penha. São João da Barra pode ser também considerada uma cidade histórica, porque temos alguns patrimônios históricos aqui. Vamos citar alguns exemplos. Temos o Palácio Cultural, o Cine Teatro, o Cais do Imperador, a Casa de Câmara e Cadeia, o Centro Cultural Narcisa Amália, as Palmeiras Imperiais. São João da Barra também pode ser considerada uma cidade turística, principalmente na época do verão e na época do carnaval. Sendo assim, São João da Barra se encaixaria nos seguintes tipos de cidade: histórica, portuária, turística e religiosa. Mesmo estando no interior do Rio de Janeiro, São João da Barra é uma cidade com uma grande diversidade cultural, que é preservada. Agora vocês vão dar continuidade aos estudos respondendo os exercícios de fixação da apostila. Bons estudos!